Na escuridão sufocante da minha mente, encontrei uma memória que tentara reprimir. Era a lembrança de uma noite, há muitos anos, quando meu pai me levou para uma antiga casa no meio da floresta. Uma casa que exalava um cheiro antigo de madeira podre e um som constante de suspiros misteriosos. Meu pai, com um olhar vazio nos olhos, disse que aquela casa tinha algo especial, algo que ninguém mais conhecia. Ele me levou até o porão, onde uma escada estreita e íngreme nos aguardava. Enquanto descíamos, o cheiro de mofo se intensificava, e minha pulsação se acelerava. O porão era um labirinto escuro de corredores estreitos e portas enferrujadas. Meu pai me entregou uma vela e um isqueiro, e então ele partiu, deixando-me sozinho naquele lugar assustador. Eu me via forçado a explorar, minha única companhia sendo o crepitar da vela e os sussurros invisíveis das sombras. A cada porta que eu abria, parecia que algo me observava, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir. As paredes pareciam se fechar sobre mim, e minha mente começou a fraquejar. Eu não conseguia encontrar a saída, e os corredores pareciam se estender infinitamente. À medida que o tempo passava, os sussurros se intensificavam, tornando-se murmúrios ininteligíveis que ecoavam em minha mente. Eu senti que estava perdendo a sanidade, e o medo estava me corroendo por dentro. Eu não sabia se aquilo era real, ou apenas uma ilusão criada por minha própria mente. Finalmente, encontrei uma porta que parecia diferente, uma porta que exalava um mal indescritível. Eu a abri, e na escuridão absoluta, encontrei uma figura esquelética que me encarava com olhos vazios. Seu sussurro era aterrorizante e me encheu de uma sensação de puro horror. Acordei suando, em minha cama, o cheiro daquele porão ainda impregnado em minhas narinas. Mas algo havia mudado em mim. Eu sabia que algo terrível havia sido despertado naquela noite, algo que agora me perseguiria para sempre, espreitando nas sombras da minha mente, esperando o momento certo para emergir e me consumir completamente. Desde aquela noite, a sombra da casa no meio da floresta se tornou uma parte inextricável de minha existência. Os pesadelos se repetiam, e eu podia sentir a presença sinistra da figura esquelética se aproximando cada vez mais. Aquela entidade insidiosa começou a me sussurrar segredos sombrios e obscuros em minha mente, segredos que me faziam duvidar de minha própria sanidade. Eu sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquela casa maldita e da entidade que ela abrigava. Decidi retornar àquele lugar, enfrentar meus medos e desvendar o enigma que me atormentava. A casa permanecia exatamente como a lembrava, como se o tempo não tivesse tocado suas paredes decadentes. Desta vez, desci corajosamente as escadas até o porão, onde minha vela lançava sombras dançantes nas paredes úmidas. Os sussurros se intensificaram, mas eu estava determinado a não ser dominado pelo medo. À medida que explorava os corredores, cheguei novamente àquela porta que exalava mal. Atrás dela, encontrei um antigo diário empoeirado. Suas páginas continham anotações sinistras de um homem que havia vivido na casa décadas atrás. Ele acreditava que a casa era um portal para outra dimensão, onde entidades sombrias residiam. A figura esquelética, a mesma que eu tinha visto, era mencionada como o guardião do portal. No diário, o homem afirmava que a única maneira de selar o portal era enfrentar o guardião e confrontar seus próprios medos. Ele havia tentado, mas sua sanidade havia sido despedaçada. Seus últimos registros eram delírios incoerentes. Com essas informações em mente, respirei fundo e avancei em direção à figura esquelética. Ela se aproximou, seus olhos vazios perfurando minha alma. Com coragem, olhei nos olhos da entidade e confrontei meus medos mais profundos. A figura começou a se desfazer, como fumaça negra dissolvendo-se no ar. O porão estremeceu, e eu soube que o portal estava se fechando. À medida que as sombras desapareciam, a casa toda começou a ruir, e eu me apressei para escapar a tempo. A casa foi consumida pelo fogo e desapareceu na floresta, mas a lembrança daquela noite assombrada nunca me deixou. Eu tinha enfrentado meus próprios terrores e selado o portal, mas as cicatrizes psicológicas permaneceriam para sempre.
A escuridão daquele lugar nunca sairia completamente da minha mente, um lembrete constante de que, às vezes, os horrores mais profundos estão dentro de nós. Os anos passaram, e a lembrança da casa na floresta parecia ter sido selada no passado, mas a verdade é que ela nunca me deixou. Os pesadelos diminuíram, mas a entidade esquelética ainda murmurava em minha mente, como um eco distante. Às vezes, eu sentia que as sombras daquele lugar ainda pairavam sobre mim. Decidi que precisava de respostas, não só para me livrar do meu tormento, mas também para entender o que aconteceu naquela casa e por que meu pai me levou lá. Comecei a pesquisar obsessivamente a história da casa, seus antigos moradores e o diário que encontrei. Parecia que a casa era palco de histórias terríveis, todas com um denominador comum: a figura esquelética. Descobri que a casa havia sido construída décadas atrás por um homem que acreditava em ocultismo e experimentos sombrios. Ele usava a casa como um lugar de rituais e invocações, buscando acesso a outras dimensões. A figura esquelética era o resultado de um desses rituais, uma entidade que servia como guardiã do portal. Com esse conhecimento, minha obsessão só cresceu. Não podia me permitir viver em paz enquanto o mistério não fosse resolvido. Voltei à floresta, na esperança de encontrar pistas adicionais, mas a casa havia desaparecido completamente, deixando apenas uma clareira vazia. Decidi que, se quisesse encerrar esse capítulo sombrio, precisaria confrontar a verdadeira origem da figura esquelética. Minha pesquisa me levou a um velho cemitério abandonado nas proximidades, onde encontrei uma lápide que parecia ser a do homem que construíra a casa. Desenterrando-a, descobri um compartimento secreto contendo artefatos estranhos e um novo diário. As anotações eram perturbadoras, detalhando como o homem havia realizado rituais cada vez mais sinistros e desesperados para controlar a entidade. Decidi repetir o ritual descrito no diário, na esperança de convocar a figura esquelética e confrontá-la de uma vez por todas. A escuridão da noite, a floresta silenciosa e os murmúrios das sombras me cercavam enquanto recitava as palavras proibidas. A entidade apareceu mais uma vez, seus olhos vazios fixos nos meus. Desta vez, não recuei. Encarei o guardião e disse as palavras que o homem do diário nunca ousara dizer: "Você não é mais bem-vindo neste mundo." A figura esquelética tremeu e então desapareceu lentamente, como se estivesse sendo sugada de volta para o portal. O chão tremeu, e a floresta ecoou com um estrondo ensurdecedor. O portal se fechou, selando a entidade em seu próprio mundo. Ao voltar para casa, percebi que os pesadelos haviam cessado e a voz em minha mente finalmente se calará. A casa na floresta e seu segredo sombrio haviam desaparecido para sempre, e eu estava livre das correntes do passado. Mas, mesmo com o mistério resolvido, eu sabia que a lembrança daquela noite continuaria a me assombrar. E, às vezes, quando eu fechava os olhos, ainda podia sentir a presença das sombras, lembrando-me de que o horror psicológico, uma vez experimentado, nunca é completamente esquecido.